E aí galera, bem-vindos ao primeiro vídeo do curso de Excel básico. Meu nome é Carlos. Durante alguns vídeos, que eu não faço ideia quantos vão ser, a gente vai estar trabalhando com esta criança, né, um Excel, que é um editor de planilhas eletrônicas, tá certo? E a finalidade do curso é o que? Carlos, a gente vai ver esses cursos aí para nos tornarmos os melhores do mercado, destruirmos o universo e tal. Não é isso, né? A gente vai estar trabalhando com Excel com uma finalidade bem humana, que é fazer o trabalho rápido. Para quê? Para que os nossos chefes nos admirem? Também não, é para a gente ficar sem fazer nada mesmo. A gente termina o nosso serviço, vai tomar um cafezinho. Beleza? Essa é a ideia, é aprender a usar o Excel de uma forma que você termine rápido os seus trabalhos, tá certo? E para você terminar algo rápido, você tem que conhecê-lo por completo, ou basicamente conhecer as principais ferramentas que você pode estar utilizando para trabalhar de forma bem ágil, tá ok? Então vamos lá. Como eu falei, o Excel é um editor de planilhas eletrônicas, tá? Eu estou usando a versão 2016 dessa criança. No entanto, se você estiver usando versões anteriores na sua máquina, não tem importância, porque praticamente é a mesma coisa, tá? As ferramentas estão no mesmo local, a forma de usar é a mesma, então se tu está lá usando 2007, 2010, 2013 ou 2016, é a mesma coisa. Então, quando a gente começa a trabalhar, pelo menos no 2016, ele traz para a gente só uma planilha, tá? Então aqui tem a planilha 1. Se tu está utilizando a versão anterior ao 2013, vai estar lá Plan 1, Plan 2 e Plan 3, tá certo? Ele já vem com 3 planilhas para tu trabalhar já por padrão. Aqui, se eu quiser uma nova planilha, eu tenho que clicar aqui nesse botãozinho, ó, e ele vai criando ali novas páginas. Vixe, cara, o teu ali saiu do Plan 1 para o Plan 5. É porque eu já tinha criado outras nessa pasta aqui de trabalho, tá certo? Outra coisa que você tem que saber do Excel de início é essa parte interna aqui, nessa nossa área de trabalho. O que tem nela? Tem esses espaços, óbvios, né? Tá bem aí na tua frente, né? Óbvio que tem esses espaços. No entanto, o nome desses espaços é células, tá? Então, cada espaçozinho desse aqui, onde eu vou digitar informações, são chamadas de células. Se você quiser chamar ela carinhosamente de retângulozinhos, tanto faz, tá? Mas o nome é célula. Cada célula, pessoal, ela é nomeada pela interseção, digamos que, da coluna com a linha, tá certo? Por exemplo, se eu quiser saber o nome dessa célula aqui, é só dar uma olhada que é a célula G9, tá certo? Ela se encontra nessa posição, G9. Uma coisa que eu já quero deixar claro para vocês, que vocês nunca vão perder o tempo de vocês olhando, tentar, sei lá, ver nas referências para olhar o nome de uma célula. Porque simplesmente eu tenho uma caixa aqui que fala o nome dela. Então onde eu clicar, o nome vem para cá. Ó, estou no H12, cliquei ali, nem olhei, agora estou no K7. Enfim, e aí tu vai clicando, certo? E ali na caixa de nome vai te dizer o nome daquela célula que você está trabalhando no momento, tá? Outras informações aqui sobre a nossa tela, sobre a nossa área de trabalho aqui. Eu tenho aqui guias, tá? Essas guias são onde vocês irão encontrar as ferramentas, tá? Então cada guia tem uma série de ferramentas para trabalhar, onde existem conjuntos de ferramentas que são separadas por grupos, tá certo? Então, quando eu falo aqui tipo área de transferência, isso é um grupo responsável pelas ferramentas colar, recortar, copiar e pincel de formatação. Então, essas ferramentas fazem parte do grupo área de transferência. E aí eu tenho aí outros grupos, cada grupo com suas ferramentas, tá certo? Outro detalhe, pessoal, que eu acho meio esquisito. Tem gente, né, já vi muitas pessoas trabalharem no Excel e na hora de querer digitar alguma informação, dá 2 cliques. Não sei se é porque elas acham legal aquele negócio ali piscando, mas eu não preciso clicar 2 vezes numa célula para digitar uma informação. Só basta eu clicar em cima. Ela está selecionada. Quando eu começar a digitar alguma coisa, sei lá, a informação vai estar lá dentro, tá certo? Eu não preciso clicar 2 vezes para digitar no Excel.
Se você apertar Enter, né, terminou a digitação, apertou Enter, ele sempre vai para a célula que está abaixo. Tá? Se tu digitar lá alguma coisa e quiser que ela vá, por exemplo, para esquerda, para direita, para cima, tá certo? Nesse caso, tu tem que usar as setas que estão no teu teclado, aquelas setas que tem para direcionais, né? Tem 4 setas aí, para um lado, para o outro, para cima, para baixo. Então tu usa elas, tá? Tu digitou lá, sei lá, algo e quer que ele vá para a direita, é só apertar a setinha para a direita que ele vai. Ok? Então é isso que tu controla. Se apertar Enter, sempre vai para baixo. Se quiser para outra direção, usa as setinhas aí do teu teclado. Tá ok? Outro detalhe. Quando tu quiser aumentar a largura de uma célula ou a altura dela, tu tem que botar na tua cabeça que se aumentar a largura de uma célula, na verdade você está aumentando a largura de uma coluna inteira. Tá certo? Então aqui eu estou na coluna A. Se eu quero aumentar a largura da coluna A, eu tenho que clicar aqui no meio desses rótulos, tá? Eu tenho aqui A e B, eu vou clicar no meio deles, ó. Certo? Estão vendo ali a setinha que mudou? Quando eu puxar, eu posso colocar do tamanho que eu quiser isso daqui, ó. Tá certo? Aí vai depender do que eu estou trabalhando, tá? Se eu quero deixar a largura exatamente da largura do texto que eu coloquei, né, da palavra, do conjunto de palavras que eu coloquei, só basta dar 2 cliques ali, ó. E ele ajusta automaticamente, tá certo? Com relação à altura é a mesma coisa. Sei lá, quero aumentar a altura da coluna da linha 1. Eu posso vir aqui entre 1 e 2, puxar e ele aumenta aí a altura dessa linha. Beleza? Se eu der 2 cliques também ele faz o ajuste automático. Em relação à formatação do texto, não muda nada de programas de texto que você já pode ter trabalhado, tá? Então, no grupo fonte você tem as formatações do texto, sei lá, a família de fontes, né? Tá lá. Não precisei selecionar, né? Não precisei fazer a seleção padrão que vocês conhecem, é só clicar na célula que já está selecionado. Tem lá o tamanho, tá certo? Cor da fonte, cor de preenchimento. E aí vai, são coisas bem simples de se trabalhar. Tem muita gente que se confunde com isso. E eu não culpo a pessoa que fez um curso, por exemplo, e não conhece isso daqui direito. Qual é o problema em algum curso, cara? Tu chegou no curso lá e toda aula de Excel, o professor, não sei se por preguiça ou falta de criatividade, ele já leva para você uma planilha pronta. Olha o que eu falei. Você está fazendo um curso básico, não mexe no Excel e o cara leva uma planilha pronta. Qual é o problema? Tu pode aprender a calcular, tu pode aprender a função mais complexa que ele te ensinar. No entanto, tu não aprendeu a construção da tabela, e a base de tudo é a construção da tabela, tu estabelecer os espaços de onde as informações vão ficar. Beleza? Então é esse o problema, por isso eu posso estar dando aula de informática básica, posso estar dando aula de Excel avançado, os alunos terão que digitar a tabela, e eu não estou nem aí. Beleza? Então aqui é o seguinte, o que eu preciso saber já para a criação de uma tabela mesmo real? A gente já sabe que a digitação e as formatações estão aqui, então vamos dizer que eu quero criar uma tabela em que nela eu tenha um controle de gastos, tá certo? Esse é o exemplo que eu geralmente passo nas minhas aulas. Então eu vou botar lá um controle de gastos. Pronto, passou, mas não estou nem aí, tá certo? Nesse meu controle de gastos eu vou ter as minhas contas, tá aqui minhas contas, e essas contas eu quero, sei lá, registrá-las por mês. Pronto, botei lá contas / mês, vou dar Enter. Ok. Digamos que ali embaixo, lá na célula A11, eu quero que seja feito a soma deles. Então aqui eu vou botar o total das minhas contas. Ok? Então, eu digitei ali algumas informações, né? Então, o título dessa minha tabela vai ser controle de gastos. Nela vai ter minhas contas e um mês de referente a cada conta. E ali embaixo eu vou ter o meu total, certo? Só umas coisas que vocês têm que saber antes de começar a trabalhar, tá certo? Fora tudo que eu já falei. Onde tu clicar e puxar pode gerar um resultado meio que inesperado, tá ok?
Por exemplo, vou clicar aqui e botar o primeiro mês, que vai ser o mês de janeiro. Pronto, mês de janeiro, vou apertar Enter. No mês de janeiro, tá certo? Eu vou colocar aqui a minha conta de luz, telefone e alimentos. Pronto. No entanto, eu quero que seja, sei lá, que nesse meu controle de gastos seja feito o controle de janeiro até junho, um exemplo, tá? Aí vamos lá. Primeiro, se eu clicar dentro de uma célula e puxar, eu vou estar fazendo uma seleção, tá certo? No caso aqui eu selecionei um intervalo, certo? Até aí tudo bem. Estou vendo ali que o símbolo, no caso da seta ali do mouse, que fica relacionado à seleção no Excel, é essa cruz branca ali. Só que por algum motivo, não entendo qual, a pessoa às vezes eu peço, galera, selecione aí um intervalo qualquer. O cara vai, inexplicavelmente, no lugar de clicar dentro, ele clica na ponta, no caso, na borda da célula. Se você fizer isso e puxar, você vai estar tirando aquilo ali do lugar, garoto. Tá certo? Então tem que ter cuidado com isso daí. Isso aqui seria útil no caso de eu querer pegar essas informações e jogar aqui para a próxima coluna. Por exemplo, poderia pegar isso aqui e no lugar de ser colocado na coluna A e na coluna B, eu gostaria que ficasse as contas aqui na coluna B e o mês de janeiro na coluna C. Aí sim teria utilidade. Eu clico aqui na borda e puxo para o lado. E ele transfere para lá. 2 cliques, né, para ajustar. Entenderam? Então, nesse caso, tem utilidade eu clicar aqui no canto e puxar. Um outro detalhe é que, não satisfeito em clicar ali na borda, o cara às vezes clica nessa marcaçãozinha que tem aqui no canto da célula. O que essa marcação significa? Isso aqui é um auto-preenchimento. O que isso faz na real? Ele completa, ele preenche os espaços com informações, tá? Por exemplo, o mês de janeiro. O mês de janeiro, né, a palavra janeiro, é uma palavra reservada e utilizada globalmente, né, digamos assim, para meses de um ano. Então ele tem uma sequência, ele tem por padrão uma sequência, que seria janeiro, fevereiro, março e aí vai. Como ele entende que essa palavra é um mês, se eu clicar no auto-preenchimento e puxar para o lado aqui, ele vai completar os espaços com os outros meses. Ó. Bem prático isso daqui, né? Se eu for inventar de fazer isso com uma palavra que não tenha uma sequência padronizada, tipo alimentos, vou puxar, o que ele vai fazer? Ele vai apenas repetir a palavra alimentos. Ok? Então cuidado de onde vocês clicam, tá certo? Porque o resultado pode ser um resultado diferente de acordo com o local que você clicar e puxar, tá certo? Então, até aqui a gente já viu ali, já temos literalmente aqui a nossa tabela. Agora vamos fazer o que? Vamos formatar ela, tá? Então, aqui controle de gastos. O nosso título ia ser interessante ele ficar centralizado aqui na nossa tabela, tá certo? Se você já fez cursos anteriores, você sabe que nos alinhamentos eu tenho aqui o alinhamento esquerdo, centralizado e o direito. No entanto, essa informação ela está na célula A1 e eu gostaria que ela ficasse aqui no meio da minha tabela, tá certo? Então qual seria a solução para esse caso? Eu teria que unificar as células para que ela pudesse ficar no meio de todas elas. Então eu vou selecionar aqui na primeira linha esse espaço que vai do A1 até o G1 e vou usar uma ferramenta chamada mesclar e centralizar. Ele dá uma definição básica ali, ele combine e centralize o conteúdo das células selecionadas em uma nova célula maior. Então o que ele vai fazer? Ele vai simplesmente juntar todas aquelas células e fingir que ela é uma só, tá certo? Então quando eu clico aqui em mesclar e centralizar, pronto, a identificação dela ainda é A1. No entanto, ela agora se tornou uma célula que vai do A1 até o G1, tá certo? Eu juntei isso daqui para mim, para poder centralizar o título. Espero que tenha dado para entender o que é que o mesclar e centralizar faz, tá certo? Carlos, não,
selecionei e mesclei um espaço errado. Então você vai lá, desmarca, ele vai voltar para o local que estava, e aí você pode selecionar de novo o espaço, sei lá, era para ser um espaço maior, você seleciona um espaço maior e mescla novamente, que ele vai estar fazendo esse trabalho. Beleza? Então essa é a função do mesclar. Com relação ao estilo da letra, a mudança é, sei lá, do seu gosto, tá? Se quiser mudar o desenho da letra, você vem aqui e muda lá o desenho dela. Não vou mudar não. O tamanho está aqui também, né, para dar um destaque maior ao título. Tem aqui os estilos padronizados em todos os programas de edição. Tem lá o negrito, itálico, sublinhado. Se quiser deixar negrito, você coloca. Pulando aqui a borda, que já já a gente vai mexer com ela, a gente tem o preenchimento, certo? Esse preenchimento aqui é literalmente colocar uma cor, né? Você vai lá e escolhe uma cor para sua tabela, certo? Se você está acostumado a mexer em outros programas do pacote Office, você deve saber que quando você bota uma cor mais escura, ele geralmente bota o texto numa cor mais clara. No Excel ele não faz isso, tá? Então se tu botou uma cor escura e o texto está lá preto, ele vai continuar preto. Você tem que depois vir na opção de mudar a cor do texto e colocar a cor que você quer. Tá, o Excel não faz essa troca automática. Então beleza, tá até ficando bonitinho já. Meus títulos, vou selecionar eles, tá? Que seriam os subtítulos, né? E eu vou apenas botar um preenchimento também. Vou botar um preenchimento mais claro aqui e vou centralizar. Vou aqui nos alinhamentos e centralizar. Pronto. Posso fazer isso aqui no total também. Ó. Posso vir aqui e colocar um preenchimento. Pronto. Ficou até legalzinho. Se tu quiser aumentar o tamanho aqui, a visualização da tela, você pode vir aqui embaixo, ó, que tem aqui a visualização dela, tá? O zoom. Você pode aumentar para ficar melhor ou reduzir. Você que decide, tá bom? Vou deixar aqui assim para ver bem. Então, continuando aqui, pessoal, já definimos aqui a nossa tabela, tá certo? Uma outra coisa aqui de formatação que é bem útil, na verdade, utilizada em praticamente todas as tabelas, é a utilização de bordas, tá? Para que eu preciso usar bordas? Todas essas linhas que vocês estão vendo aqui são linhas imaginárias, tá certo? Então, se eu fosse colocar esse documento para ser impresso, vou lá, arquivo, vou imprimir. Você vai ver aqui identificar apenas os textos e os preenchimentos que eu coloquei, mas você não vê as divisões, tá certo? Então as bordas vai ser utilizadas geralmente para definir essas divisões. Por exemplo, eu posso pegar aqui, vou selecionar todo esse espaço aqui, certo? Esse espaço ele foi do A2 até o F ou até o G11. Carlos, meu mouse está ruim, eu não estou conseguindo selecionar isso daí, tá? Desse jeito, clicando e puxando. Tem uma forma mais legal de selecionar, mais prática? Claro, a ideia é fazer isso de forma rápida. Se eu sei que vai do A2 até o G11, qual é a solução que eu tenho? Aqui, devo ter comentado que é a caixa de nome. Se eu sei o intervalo que eu quero selecionar, eu posso vir aqui e dizer qual intervalo que eu quero. Tipo, eu quero que comece a seleção no A2. O até no Excel é simbolizado por 2 pontos. Tá? Então, eu quero do A2, 2 pontos, que seria o até o G11. Escrevi isso aqui na caixa de nome. Quando eu apertar Enter, ele vai selecionar todo aquele espaço que eu quis, certo? Ou seja, ele selecionou do A2 até o G11, apenas escrevendo aqui na minha caixa de nome, tá certo? Dá para fazer também, pessoal, seleções, digamos que separadas, tá? Células que estejam separadas. O que seria isso? O 2 pontos é o até, tá? Seria de 1 até aquele valor. O com ou i, né? Tipo, eu quero selecionar a célula, vamos dizer assim, quero selecionar B2 e também eu quero selecionar a célula G2. Então, essa seleção seria através do ponto e vírgula, B2 e
G2. Pronto. Só que eu também quero selecionar a célula D7. Então tá lá, ponto e vírgula, D7. Agora eu quero a F3, ponto e vírgula, F3. Acho que já deu para entender. Quando eu apertar Enter, o que ele vai fazer? Ele vai selecionar aquelas células que eu tinha colocado lá. A B2 está selecionada, a D7, a F3, a G2. Então foi selecionado aqueles intervalos que eu estabeleci, no caso aquelas células. Ok? No entanto, agora eu só quero a seleção da célula A2 até a célula G11. Pronto. As bordas estão aqui no grupo fonte também, tá certo? Então, se eu vim aqui no grupo fonte, eu posso abrir as opções e eu vou ter lá o tipo de borda que eu posso estar querendo botar na minha tabela. Pode ser uma borda inferior, borda superior, esquerda, direita. Posso tirar as bordas, posso colocar todas as bordas. Tá? Se eu clicar aqui em todas as bordas, bem óbvio, colocou ali todas as bordas ali na minha tabela, um espaço que eu selecionei. Caso você queira mudar a cor dessas bordas, né, a empresa exige que você saiba mudar a cor dela, você pode vir nas bordas e ele vai ter a opção lá embaixo de mudar a cor da linha. Tá? Só tem um pequeno detalhe aqui. Ó. Se eu pedir para botar as linhas na cor, sei lá, isso aqui, ouro ênfase 4. Beleza, cliquei aqui. Ele não vai mudar a cor das linhas, ele vai criar um lápis ali, que ele não sei porque ele quer que eu saia desenhando aqui, clicando e puxando. Eu não vou fazer isso. Tá? Eu vou lá e vou dizer, cadê a borda, que eu quero em todas as bordas de novo. E aí ele coloca aquela cor escolhida nas bordas que eu escolhi. Ok. Então essa parte aqui é formatação básica. Tá certo? Se você não sabe fazer isso aqui no Excel, você tem que aprender o mais rápido possível, porque basicamente isso aqui é utilizado para a criação de quase ou praticamente todas as tabelas. Tá? Colocar bordas, preenchimento, mesclar células. Ok? No próximo vídeo a gente vai estar melhorando essa tabela. Aqui foi só para dar uma introdução do que a gente vai ver durante todo o curso. Tá? Então se você gostou aqui dessa introdução, dá seu like aí, tá certo? Se você tem dúvidas específicas, pode colocar aí nos comentários ou me enviar a dúvida por e-mail que eu vou estar respondendo a você assim que possível, tá certo, pessoal? Então espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo. Falou!